Aleluia, glória a Deus. A paz, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos abrir a Bíblia no primeiro livro das Crônicas dos Reis. Primeiro livro das Crônicas dos Reis. Capítulo 4, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. O texto já está projetadinho aí. Primeiro livro das Crônicas dos Reis. Por que Crônicas dos Reis? São histórias dos reis de Israel. Então, as histórias dos reis de Israel estão reunidas em dois livros chamados Crônicas dos Reis. Tem o primeiro livro das Crônicas dos Reis e o segundo livro. O capítulo que nós vamos ler, aliás, são dois versículos apenas que eu quero ler, do capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós oramos a Ti nesta noite, agradecidos que somos por aqui estar e por termos a Tua mão sobre nós, constantemente nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos livrando de todo mal. Senhor, eu quero que cada um dos que aqui estão sejam ricamente abençoados pela Tua palavra nessa noite, assim como aqueles que depois vão assistir o vídeo que estará disponível, Senhor, para aqueles que quiserem, que esta palavra venha ter um alcance, que venha abençoar pessoas, que venha transformar pessoas, modo de pensar, modo de vida, modo de agir, Pai, porque é assim que a Tua palavra faz, ela nos transforma, Pai, ela nos torna melhores, ó Pai, e assim que todas as nossas imperfeições, que todas as nossas maldades, que tudo aquilo que é pecado em nós, que tudo aquilo que é sujeira em nós seja tirado pela Tua palavra, e nessa noite nada possa impedir o Teu mover, o Teu agir no nosso meio, e que assim possamos sair desse culto melhor do que entramos, ó Pai, com maior maturidade, mais crescimento em Ti. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Jabes foi mais honrado do que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou Deus de Israel, dizendo: que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que Jabes pediu. Amém? Queridos, esse nome Jabes, ou Jabes, como diz alguns, é um nome um tanto diferente, um tanto estranho. Eu mesmo até hoje eu só conheci um Jabes em toda a minha vida, mas é um nome bastante incomum, é um nome interessante, e o seu significado muito mais interessante ainda. O nome Jabes quer dizer gerado com dores. Lá no Antigo Testamento, entre o povo judeu, era exatamente assim. O nome de uma pessoa queria dizer exatamente a sua personalidade, o seu caráter. Exemplo disso, Jacó. Jacó tinha um nome que dizia tudo sobre ele, o nome suplantador, enganador, o nome trapaceiro, tudo aquilo que não é legal numa pessoa estava no nome de Jacó. Tanto é que quando ele teve o seu encontro com o anjo, a primeira coisa que o anjo lhe perguntou foi: qual é o teu nome? Aí ele respondeu, com uma certa timidez, uma certa assim, acanhamento, mas o anjo falou: tu não se chamarás mais Jacó,
porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste, então o teu nome será Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Então Jacó é um exemplo de alguém que tinha um nome que não era uma coisa boa e que foi trocado por algo melhor depois que ele teve encontro com Deus. Por isso que é importante também, aqui na nossa cultura, quando formos dar nome às crianças, às futuras mamães, pense com cuidado o que quer dizer o nome que você vai colocar no seu bebê, porque às vezes a gente acha um nome bonito, mas não sabe a tradução daquele nome, às vezes vem de outra língua e nós não sabemos o que quer dizer aquele nome. Por isso que é importante, primeira coisa, achou um nome bonito? Legal, mas vai no dicionário, consulta ali na internet, o que aquele nome quer dizer, porque muitas vezes o nome pode dizer uma coisa não muito boa. Mas Jabes então ganhou este nome porque ele teve um parto, a sua mãe teve um parto um tanto difícil. Ele, sabe aquelas crianças que dão trabalho para nascer? Antigamente, eu não sei se até hoje fazem, parto com fórceps ou outros meios para que a criança seja tirada ali do ventre da mãe. Jabes teve um parto mais ou menos assim, parto difícil. E a sua mãe o gerou com muita dor, muitas dores. Então, quando ele nasceu, foi lhe dado o nome Jabes, que quer dizer gerado com dores. Agora, você imagina uma criança, desde pequena até a adolescência, na juventude, depois ficou grande, sendo chamado assim: você que deu trabalho para sua mãe quando nasceu, você gerado com dores. É exatamente assim que as pessoas chamavam Jabes. Quando chamava Jabes, quer dizer, você que foi gerado com dores, você deu trabalho para sua mãe, você foi num parto, sua mãe teve um parto difícil, sua mãe quase morreu por causa de você. Então ele carregava aquela alcunha, ele carregava aquele nome era um peso para ele. Toda vez que alguém o chamava por esse nome, ele logo imaginava: minha mãe deve ter sofrido muito por minha causa, eu devo ter causado um sofrimento muito grande para minha mãe. Esse era o nome Jabes. Só que, imagine, um adolescente. Na adolescência é muito comum pessoas fazerem bullying, não é mesmo? É muito comum isso aí. Os adolescentes têm uma predileção assim por chamar as pessoas de apelido. O apelido na nossa cultura tem essa característica. Assim como os judeus colocavam nomes que queriam dizer personalidade na vida da criança, hoje na nossa cultura é o apelido. O apelido, às vezes a pessoa tem uma anormalidade física, às vezes a pessoa tem algum membro do corpo tanto avantajado, outros já começam a chamá-la por aquela característica, né? Assim, gordão, magrão, não sei o quê, careca, e aí por diante, né? Exatamente querendo colocar uma característica, o nome associado a uma característica na vida do adolescente ou do jovem. E este negócio de nomes, apelido, alcunha, traz um complexo. E Jabes, como ele venceu esse complexo? Ele venceu esse complexo, esse trauma, orando a Deus. Oração, através da oração. E olha que oração bonita ele fez. Ele invocou o Deus de Israel dizendo: que tu me abençoes, aumentes minha propriedade, que a tua mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. Uma oração composta em 3 partes: que o Senhor me abençoe, que a sua mão me abençoe e aumente minha propriedade, que a tua mão me proteja e que eu não seja afligido pelo mal. Oração simples, não é verdade? Mas esta oração valeu, porque logo no início da fala sobre Jabes, nós vemos aqui destacado que ele foi mais honrado do que os seus irmãos. Ele, que a princípio deu trabalho ao nascer a sua mãe, ele que a princípio teve um parto muito difícil, ele que a princípio foi muito zombado, ele que a princípio sofreu muitos bullying, agora
ele se tornou mais honrado do que os seus irmãos. Ele era o tipo patinho feio da família, mas se tornou mais honrado, o mais abençoado, aquele que fora mais agraciado por Deus. Talvez você conheça pessoas assim, talvez você esteja lembrando de episódios da sua infância. Eu mesmo eu fui muito perseguido, eu já contei isso aqui, fui muito perseguido na minha infância, pelos colegas de rua, colegas de classe. Eu era também muito vítima de bullying. E geralmente, quanto mais a pessoa é perseguida, mais ela é abençoada. Pode ter certeza disso. Se a pessoa tomar as atitudes corretas, de nunca permitir que estas zombarias, esses bullying, essas perseguições venham a afetar o seu caráter, a sua vida. Primeira coisa, é fazer da oração a nossa arma de defesa. Não adianta querer revidar, não adianta querer brigar, não adianta querer discutir. Se te persegue, se falaram mal de você, se você sofre bullying, a oração, ela sempre funciona. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, que Deus abate o soberbo, mas Ele exalta os humilhados. A oração de Jabes, composta de 3 partes: que Deus me dê prosperidade, aumente minha propriedade, que a boa mão do Senhor me conduza, que Ele me livre de todo o mal, funcionou, e é sempre assim que ela vai funcionar. Porque a presença de Deus estando conosco, não importa o demais, importante que a presença de Deus, ela esteja conosco. A presença de Deus é tudo na nossa vida. O outro que fora muito perseguido no Antigo Testamento pelo seu caráter, passou a ser um fugitivo, Jacó. Ele também fez essa oração: Senhor, olha, eu não quero simplesmente que um anjo me acompanhe, eu não quero simplesmente que tu mande seus mensageiros me acompanhar. Se a tua presença não for comigo, eu não irei. Bem, eu lembrei de um hino da harpa cristã que nós cantávamos há muito tempo atrás, que dizia assim: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com Cristo irei, comigo vai. É grato seguir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Era mais ou menos assim. Então, na verdade, a presença do Senhor, ela nos garante êxito, ela nos garante o sucesso, ela nos é uma garantia de vitória sempre. Devemos sempre ansear pela presença do Senhor na nossa vida. Amém? O que fez de Jabes, o que fez a diferença na vida de Jabes, foi a forma como ele lidou com essas situações. Qual a forma como nós lidamos com essas situações? Quando nós começamos mal na vida, quando tudo parece dar errado, quando somos perseguidos, quando sofremos humilhações, o êxito vai estar na forma como nós lidamos com essas situações. Guarde bem isso. Não são essas situações, essas circunstâncias que vão determinar o nosso futuro. O que vai determinar o nosso futuro, se vamos ter êxito ou não, é a nossa reação, é a nossa atitude diante dessas situações e diante dessas circunstâncias. Jabes não se deixou abalar. Claro, se eu comecei mal, eu não tive culpa, eu não tive escolha, mas eu posso escolher se eu vou terminar bem ou mal. A forma como nós começamos a vida, a família que nós nascemos, as circunstâncias em que nós nascemos, o ambiente em que nós fomos criados, nós não tivemos culpa disso. Nós já nascemos inseridos naquele contexto. Agora, o que eu farei do meu futuro, o que eu vou plantar, o que eu vou colher, é eu que vou determinar dali para frente. Não importa o ambiente, o terreno, aonde eu esteja plantado, não importa. Nós temos uma frase que é muito conhecida, nós dizemos: floresça onde Deus te plantou, não importa aonde, mas é eu que vou determinar
reinar através das minhas escolhas, através das minhas atitudes, através das minhas decisões. Nós temos batido várias mensagens nesse ponto. As escolhas que fazemos, as atitudes que nós tomamos, as decisões, tudo isso vai influenciar naquilo que eu vou colher mais à frente. Não são as coisas que me fazem, não é o contexto que eu estou inserido, não é a situação em que eu fui colocado, mas é o que eu faço com essas circunstâncias, com essas situações, com aquilo em que eu fui inserido. Correto? Então nós temos que pensar bem. Nós não somos culpados da forma como nós fomos gerados, onde nós nascemos, a família, ou como nós fomos criados, mas nós somos responsáveis sim pelas escolhas que nós fazemos a partir de. Foi Jabes mais honrado ou mais ilustre do que os seus irmãos. Deus, essa é uma verdade. Deus, ele deseja que você seja honrado, que você seja abençoado, abençoada, que você tenha êxito em todas as situações, em todas as circunstâncias. Uma batalha perdida não quer dizer que a guerra está perdida, é apenas uma batalha. Uma guerra é composta de várias batalhas. Muitas pessoas desistem no meio do caminho, param exatamente na metade. O meio das coisas é o mais difícil, né? Nós lemos em Abacuque capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, não haja ovelhas ou bois nos currais, o produto da oliveira, enfim, ainda que tudo dê errado, uma coisa é certa: eu confiarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o meu Deus, é Ele que me dá ligeireza nos meus pés, é Ele que faz os meus pés como os da corça. Então, nós temos que pensar assim: se a situação está difícil, eu não tenho culpa, mas eu posso melhorar essa situação. Eu posso fazer a minha parte para que isso seja melhor. Dizem os entendidos de alpinismo que a parte mais difícil do percurso é na metade. Aí o alpinista vê o tanto que ele já subiu, o tanto que falta ele subir até o cume da montanha, e ele desiste, para na metade, deixando de desfrutar o prazer de ter chegado lá em cima, o prazer de desfrutar daquela paisagem toda que ele poderia estar avistando ali em cima. Ele para no meio, na média, fica na média. É daí que vem a palavra mediocridade, aquele que fica na média, aquele que não vai acima da média, que não vai além, que não galga coisas maiores. Amém? Então, nós temos que superar nossos limites, nossas dificuldades. O limite, olha, somos nós que colocamos aqui na nossa cabeça. Eu poderia chegar até aqui, eu não posso chegar mais adiante. Eu posso vir até aqui, dali para adiante, não. Nós temos vários exemplos disso. Nas ciências, Einstein, quando ele era criança, quando ele era aluno da escola, do curso fundamental, os professores diziam: ele é relapso, ele não tem capacidade de concentração, ele não dará nada na vida, ele nunca estará acima da média, ele sempre será um medíocre, porque ele tem, diziam até mesmo que ele era meio retardado, ele tinha umas disfunções mentais. Falavam de Einstein, e em que se tornou Einstein? Um dos grandes cientistas do mundo. Descobriu várias coisas importantes e teve o seu renome. Ou seja, conforme tudo que a Bíblia diz, aquele que é humilhado sempre será exaltado. Então, nunca nós devemos deixar que as palavras que os outros nos dirigem construam o nosso caráter, façam a construção da nossa vida. Sabe quem tem a palavra final sobre a tua vida? É o Senhor. No Salmo 139, o salmista diz: Senhor, olha, tu me sondas e me conheces.
Eu fico maravilhado, Senhor, com a forma como Tu me formaste, com a forma como Tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu conheceu a minha substância quando ela era ainda informe, quando meu corpo ainda não era uma substância formada, não era um corpo formado, era apenas uma substância informe. Mas Tu me conheceu. E olha, Senhor, eu Te louvo, porque eu fui formado dessa forma tão maravilhosa, tão assombrosa. E todos os meus dias da minha vida, Tu já conhecera antes de mim. Num livro, num diário, Tu escreveu uma série de pensamentos a meu respeito, de planos que Tu terias para mim. Aí o salmista fica mais maravilhado ainda quando ele descobre que os planos de Deus, os pensamentos que Deus escrevera a respeito dele para toda a vida, eram pensamentos os melhores que poderiam existir, e que a soma de todos esses pensamentos excediam em número aos grãos de areia que estavam na praia do mar. O profeta Jeremias, se dirigindo ao povo de Israel, diz assim: eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Deus tem os melhores pensamentos a nosso respeito. E, no meio desses pensamentos, no meio daquilo que Deus quer realizar na nossa vida, é claro que existem também as correções, porque senão Ele não seria um bom pai. Mas como Ele é um bom pai, Ele corrige ao filho a quem ama. Então, dentro da lista de pensamentos bons que Deus tem a nosso respeito, estão inclusive as correções que Ele quer fazer na nossa vida, em todo o nosso trajeto, em todo o nosso percurso, porque é através dessas correções que nós somos aperfeiçoados, que nós vamos ter o nosso caráter embelezado, que nós vamos nos tornando a imagem e a semelhança de Deus. Então, não importa a sua vida como ela está hoje. Alguém já disse seriamente: não repare na poeira da minha vida. Deus está em obras, Deus está realizando uma grande obra na minha vida. Por isso você pode ver hoje poeira, por isso você pode ver hoje entulho, por isso você pode ver hoje imperfeições, mas Deus, Ele está realizando uma grande obra na minha vida. Então, recapitulando a oração de Jabes, é uma oração que todos nós podemos fazer.